Eu escolhi o tema sobre medir e estimar comprimentos, incluindo perímetro, massas e capacidades. O que acontece? Eu fiz um recorte desse conteúdo, tá? Eu acabei escolhendo só massas, eu não coloquei perímetro. Esse é um tema que não adianta a gente sair juntando tudo, tá? Eu preciso necessariamente fazer as coisas aos poucos. Então, eu preciso primeiro falar com ele sobre massa, depois separar uma outra aula para falar sobre capacidade, e depois separar uma outra aula para a gente falar sobre perímetro. Não adianta a gente pegar uma aula e falar tudo de uma vez, porque não vai dar certo, tá? Por isso que a gente divide desse jeito. O que eu escolhi para vocês é capacidades de massa, tá? Então é o peso. É algo que os alunos já têm contato naturalmente. Então foi o conteúdo fácil da gente trabalhar online, porque era só fazer perguntas para eles e esperar a resposta, né? Tinha alunos que até já deixava, como eles mais ou menos sabiam o que ia acontecer na aula seguinte, porque eu já deixava avisado, assim os vídeos ficavam em dia. O que acontecia? O aluno, ele já preparava o conhecimento dele. E na hora de passar, ficava muito mais fácil. Então, ele separava, às vezes, né, alguns alunos, separava 1 quilo de arroz, separava feijão. Então, essa separação ajudava na aula. O que eu pedi para eles no dia que eu fui dessa aula? Eu pedi uma caixinha de remédio, pedi para eles separarem uma caixinha de remédio. Por quê? A unidade de medida miligrama, ela é uma unidade de medida que a gente só acha em remédios. Então, eu pedi para eles separarem uma caixa, tá? Os alunos mostravam a caixa, né, para mim. E daí eu falava, olha, você tá vendo onde tem esse MG? Então, é uma unidade muito pequena, por isso que a gente só encontra em remédios. E como estava em casa, era muito mais fácil para eles pedir qualquer coisa e trazer rapidamente, né? Em seguida, eu dava um jogo para eles. E esse jogo que eu separei é um jogo que eu gosto muito, que está no próximo slide, que é um joguinho sobre balança, tá? Por que eu gosto desse jogo? Porque primeiro que balança é igualdade, né? Quando a gente fala, por exemplo, 10 mais 5 é igual a 15, 10 mais 5 é igual a 15 porque um lado é igual ao outro, é como se fosse uma balança. Então, quando eu trabalho balança com eles, eu estou trabalhando igualdade de uma outra maneira, tá? Então, o que é legal nesse exercício, e daí tá o site, ele é um site espanhol, só que no final das contas, nesse jogo nem faz diferença, ele tá em português, ele tá em espanhol, enfim. O que acontece nesse jogo? O aluno tem um lado da balança, que é onde estão esses pezinhos, no caso do que está mostrando para a gente 4 quilos, e do outro ele precisa colocar 4 quilos. Só que ao invés do exercício estar em quilos, ele está em gramas. Então o aluno precisa lembrar a transformação. Ele precisa lembrar que quando eu falo 1 quilo, eu estou falando de 1000 gramas. Então quando eu falo de 4 quilos, eu estou falando de 4.000 quilos, né? De 4.000 gramas, desculpa. Então, esse conceito, ele parece simples, né, para os alunos, mas ele é algo importante, porque eu estou trabalhando balança, eu estou trabalhando quilos, eu estou trabalhando gramas. Como é que eu verificava se o aluno estava entendendo ou não? Perguntando para eles, pessoal, como é que está a balança de vocês? Às vezes, eu compartilhava a minha tela, eles terminavam o jogo, e daí eu compartilhava a minha tela e eu ia fazendo perguntas para ver se realmente todo mundo entendeu. Então, embora a gente estivesse à distância, a minha avaliação contínua, ela continuou da melhor maneira que eu podia fazer. Às vezes, eu colocava perguntas no Google Forms, né? E é legal porque você tem as questões abertas, as questões fechadas, e você tem a devolutiva. Então, o aluno coloca o nome dele, você consegue saber quem fez e quem não fez, e consegue dar a devolutiva. Como é que eu dava essa devolutiva? Quando o aluno ele ia muito, muito mal, eu optava por enviar um e-mail para os pais, né, ou não à escola,
enviar um e-mail para os pais e a gente marcava um encontro individual. Então, individualmente, eu tentava resolver aquele problema do aluno online, mas de uma maneira individual, tá? E o próximo slide, chegamos no 5º ano, e eu escolhi o seguinte: resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de grandeza, comprimento, área, massa, tempo e temperatura. Tem um texto, esse daí inclusive é o texto da capa, né, da contracapa. Eles liam o texto é sobre uma bicicleta elétrica, e em seguida vinha a pergunta, né, qual a unidade de medida utilizada no texto? Vejam que a gente não fez conta nenhuma. Tinha um texto de 3 parágrafos. Nesses 3 parágrafos aparece uma vez só a unidade de medida utilizada, e era isso que eles tinham que reconhecer. No caso, é quilômetros. E o que eu fazia na aula, né, no Meet? Pessoal, por que esse quilômetros é importante? Por que eu não posso colocar aí litros? Porque é uma unidade de medida de comprimento, né? Porque eu estou falando de uma distância. Eu não estou falando de litros, eu não estou falando de nada disso. Então, no 5º ano, os alunos, eles já passaram por tudo isso, né? Eles passaram pelo 2º, pelo 3º, pelo 4º. Então, no 5º ano, usar a unidade de medida já não é para eles tão difícil e nem tão doloroso, né? Porque às vezes quando a gente pede para os alunos escreverem as coisas, parece um terror. Não, tem que escrever mesmo, ainda mais em matemática. Que tem aluno que fala, matemática a gente nem precisa escrever. Precisa sim. Nesse caso é a unidade de medida. Como é que eu avaliei isso? Eu avaliei de uma maneira um pouco diferente. No próximo slide, eu mostro como é que eu fiz essa avaliação. O que eu pedi para os alunos? Criarem uma pequena história com uma situação que envolvesse problemas de unidade de medidas, qualquer unidade de medida. Então, eles criaram uma história e transformaram essa história num podcast. E daí os pais enviaram para a gente esse áudio. O que foi legal? Eles criaram histórias maravilhosas, histórias que os assuntos tinham muito a ver com o que nós havíamos visto em sala de aula, com situações que eles estavam passando dentro de casa, e eles usaram a unidade de medidas de forma correta, que era na época, né, quando nós fizemos, essa é a minha maior preocupação. Será que se o aluno for contar a história do leite que derramou, ele vai usar mililitros, ele vai usar litros? Se for contar a história do bolo que está fazendo, que a mãe está fazendo e precisa colocar uma quantidade X de açúcar, será que ele vai usar a unidade de medida correta? Será que ele sabe que se ele falar que a mãe colocou 1 quilo de açúcar num bolo pequenininho, será que não tem alguma coisa errada? E a surpresa foi que todos esses podcasts que eu recebi, eles estavam corretos. Os alunos usaram de forma correta as unidades de medida. Então, essa também foi uma avaliação contínua.